Vamos lá. Eu estava em quê? Eu estava onde? Vamos falar Falar então. do Cervedura. Não, cervedura não, do malte. Malte. Vamos lá. Bem, estamos nessa pílula de conhecimento aqui da Cervejando por Aí. E dos 4 elementos, nós vamos falarmos agora. Já falamos da água. Sim. Agora vamos falar agora do malte. Isso, do né? malte. O que podemos passar mastigadinho para os nossos seguidores? Olha só, malte não é um cereal. Né? Não? Não, malte não é um cereal. Malte é um processo térmico que se faz no grão do cereal. Alguns cereais têm a possibilidade de passar por esse processo chamado de malteação. E é um processo de beneficiamento, tá certo? Qual é o objetivo desse processo? Um dos objetivos é preparar esse grão para que ele possa ser melhor utilizado no processo de produção da cerveja. Tá? Então, qual é o grão que ele é malteável? Qual é o grão? É a cevada, o trigo também pode ser, o centeio. Eu já ouvi dizer que até o milho pode ser malteado, tá certo? Nunca vi malte de milho, mas já vi malte de trigo, malte de centeio e principalmente o malte de cevada, que é o mais utilizado na produção de cerveja. Então, como é que você faz isso? Você não faz isso em casa. E essas propagandas de puro malte? Vou chegar lá. Não... Agora eu estou surpreso. Não, porque muita gente acha que o malte é uma planta. Não, o malte não é uma planta. A lei da pureza diz que tem que ser tudo feito por malte. Não, olha só. Em 1516, quando o Duque da Baviera decretou essa lei, não havia malteação. Não se malteava o grão antes de fazer a cerveja. Então não era malte, era cevada. Cevada. Tá, você só podia fazer cerveja com cevada, tá certo? Então como é que é? É um processo feito por empresas especialistas no assunto, chamada de maltearias. Ele umedece o grão e aí ele força o grão a germinar. Tá certo? Você colhe o grão antes dele brotar, né? Leva, umedece, dá calor e força ele germinar, digamos assim, artificialmente. Para quê? Para que ele possa abrir e expor o interior dele, que é justo o interior do grão que eu estou interessado. Aí você controla e faz, digamos assim, um pré-cozimento nele, que é para ele poder dar uma caramelizada. E aí você tem maltes com gosto de caramelo. Tá certo? Aí eu dou uma torrada nele, você tem um malte um pouco mais escuro. É exatamente o malte que vai dar o gosto e a cor da cerveja. Tá certo? E fazer isso em casa, rapaz, não tenta. Porque não vai dar certo. Então o malte não é que provoca o álcool da cerveja. Não, quem provoca o álcool da cerveja é o açúcar. O açúcar. Beleza? Então, o álcool está em outro item. Não. Tá dentro desse nosso assunto aqui. Dentro desse nosso assunto, que são os fermentáveis. Isso. O malte é uma substância que é fermentável. Por quê? Você, quando pega essas sementes que podem ser malteadas, na hora que você faz esse processo de malteação, você ativa umas enzimas. O que é uma enzima? Uma enzima é uma proteína que vai catalisar um processo, ou seja, ela vai acelerar o processo, tá certo? Então, quando você prepara essa semente, você ativa esta enzima, porque essa enzima vai ser a responsável por gerar o açúcar. Repara, carboidrato, né? Batata, arroz, cevada, é um carboidrato. Todo carboidrato é composto de um açúcar enorme chamado de amido, ok? Mas esse açúcar a levedura não come, não é capaz de comer. Aula de química, hein, galera? Isso, a cerveja tem muito com química, né? Então você tem um açúcar grandão chamado amido e esse açúcar a levedura não é capaz de comer. Como é que então eu vou transformar esse amido em açúcar que a levedura consegue comer? Eu posso deixar por conta da natureza.
Deixa por conta da natureza. Vai levar aí uma semana. Fermentação natural. Fermentação natural. Foi assim que há 4.000 a.C., há 6.000 anos atrás, surgiu a cerveja. Mas a gente não tem esse tempo todo, tá? Então eu vou antecipar, eu vou botar um elemento que vai catalisar, ou seja, ele vai acelerar esse processo. Esse elemento é uma enzima e eu vou ativar essa enzima. E nem todo cereal possui essa enzima. Cevada, milho e centeio possui. Então, beleza. Aí o que eu faço? Bom, eu tô com o meu cereal pronto. Eu quebro ele, eu não vou triturar ele, eu vou quebrar ele. Eu preciso quebrar ele em pedacinhos pequenos para que eu possa utilizar melhor e ter fervura. mais ar. Não. Na mostura, no cozimento. Tá. Em determinadas temperaturas, essas enzimas ativam e começam a quebrar o amido em vários açúcarezinhos um pouco menores. Tá certo? Somente os cereais maltados é que têm essa capacidade de produzir essa enzima. Mas a capacidade de produção é suficiente para eu adicionar outros cereais não maltados. Por exemplo, se eu quiser fazer uma stout, é bom que eu adicione aveia. Aveia, aquela aveia que você compra no mercado. Aveia, do mingauzinho de aveia, exatamente. Porque ela é rica em proteína, mas ele não é maltado. Então eu consigo fazer uma cerveja só com aveia? Rapaz, vai ser difícil, porque você não vai ter aquela enzima que vai quebrar o amido. Isso. Então eu boto cevada, a cevada tem enzima que quebra o seu próprio amido e ainda tem enzima suficiente para queimar o amido do vizinho, da cevada. Tá certo? Então aí eu boto isso numa panela em determinadas temperaturas controladas, e fazer cerveja é controlar a temperatura, tá? Para que eu possa transformar este amido em açúcar. Tá certo? Entendi. Aí eu posso botar, mas eu não posso botar açúcar direto? Poderia. Pode. Eu posso fazer uma cerveja. Vai ficar muito doce. Não, porque a levedura vai comer. Para você ter uma ideia, A levedura é gulosinha, hein? Ela adora açúcar. Para você ter uma ideia, 1 quilo de malte gera 1 grau de álcool em 20 litros. 1 grau, em média, tá? Vai depender muito da eficiência do seu equipamento. Mas 1 quilo de malte. Então, por exemplo, eu vou fazer 20 litros de cerveja. Eu quero uma cerveja de 5% de teor alcoólico, vou fazer 20 litros. Eu vou precisar de 10 quilos de malte. 10 quilos? Não, perdão. 5 quilos de malte. 5 quilos de malte. Se eu vou fazer 20 litros de cerveja e eu quero uma cerveja de 5% de álcool, eu uso 5 quilos de malte. Mas se eu fosse fazer com açúcar, 2 quilos era o suficiente. Porque 1 quilo de açúcar ele iria é muito mais. 1 quilo de açúcar faz 2,5% de álcool. Então, na hora que eu adiciono açúcar direto na cerveja, repara, eu vou botar isso antes da levedura comer, tá? Durante a fervura. Na hora que eu adiciono, eu diminuo a quantidade de malte. Quanto é 1 quilo de malte? Quanto é 1 quilo? R$10. R$10. E 1 quilo de açúcar? Olha, uns 3 e pouco, depende. Uns 3. Então, olha só. 1 quilo de açúcar equivale a R$25 de malte. R$3 de açúcar equivale a R$25. É mais barato eu botar açúcar? Eu boto açúcar para quê? Aí depende da qualidade da cerveja que você Depende quer, do seu objetivo. Então, se eu quero uma cerveja leve, fácil de beber, mas que tenha álcool suficiente para isso, eu diminuo a quantidade de malte, vai diminuir o corpo, vai diminuir o peso da cerveja, né? Mas eu boto um açúcar para substituir aquela quantidade de álcool que eu reduzo. Porque se eu diminuir... Isso malte, pensando financeiramente. Não, e até mesmo não só financeiro. Não perde a qualidade? Não, olha só, depende do objetivo. Se você quer uma cerveja para beber em profusão, você reduz a quantidade de malte. Por exemplo, você pode botar arroz. Eu mesmo faço uma Pilsen que leva... Com arroz que eu experimentei, muito boa. É muito boa. Por quê? Porque o arroz não incorpora na cerveja. O malte incorpora, tá certo? Então o arroz ele vai trazer só o álcool. O arroz custa R$4 o quilo e o malte custa 10, né? Então sai mais barato. Por isso as indústrias fazem cervejas com adjuntos. Bem, gente, aqui essa
pílula de conhecimento da cerveja. Falamos aqui agora sobre o famoso açúcar, a fermentação, né? Falamos sobre os fermentáveis. Fermentáveis de uma cerveja. Que você pode ter cereais maltados, não maltados e adjuntos adicionados a... Que faz a vai verdadeira açúcar. Cerveja que você fala, a cerveja engorda ou não engorda. Tá aí. Não, a cerveja não engorda. Quem engorda é o cara que bebe, né? A gente volta com outra pílula em outro episódio no Cervejando Por Aí, no site cervejandoporaí.com.br. Você vai encontrar isso e muito mais. várias cápsulas.